Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. Sob os refletores de um verão de campeonato, o departamento de recrutamento do Flamengo intensificou o foco, reforçar a última linha com um goleiro capaz de decidir jogos em abril e levantar troféus em novembro. Com Matheus Cunha prestes a sair após assinar um pré-contrato com o Cruzeiro, o gigante carioca mirou Gabriel Brazão, um nome que combina formação europeia com resiliência brasileira, e um perfil que a diretoria acredita ser capaz de ancorar uma defesa pronta para títulos. O momento é apertado e politicamente carregado. O Santos entra nas rodadas finais lutando pela sobrevivência na elite, um contexto que endurece posições nas negociações e inflaciona o poder de barganha. O Flamengo, plenamente ciente do peso emocional e financeiro que envolve a Vila Belmiro, está disposto a esperar até que a poeira do campeonato baixe, enquanto alinha discretamente sua avaliação interna às expectativas do goleiro. Nos bastidores, um detalhe pesa tanto quanto qualquer defesa: o mosaico dos direitos econômicos. O Santos detém 60% do valor de Brazão, enquanto a Internazionale de Milão mantém 40%. Essa divisão impõe um diálogo em duas frentes, clube com clube no âmbito doméstico e um canal europeu paralelo capaz de influenciar preço, forma de pagamento e cláusulas de revenda futura. Além disso, reduz a chance de uma resolução rápida e unilateral, a menos que todas as partes enxerguem vantagem. Cláusulas de rescisão moldaram o debate desde o início. O Santos enxerga a multa como algo proibitivo no cenário nacional, um mecanismo de proteção para manter peças-chave. A resposta do Flamengo é paciência e precisão, montar uma oferta que respeite a realidade do mercado, leve em conta a preferência do jogador e equilibre competitividade imediata com prudência fiscal de longo prazo. O quase acordo do verão não é nota de rodapé, é um esboço. Termos financeiros reconhecidos por todos os lados estabeleceram uma base, mesmo com o Santos recusando abrir uma janela de saída em plena temporada. Esse alinhamento prévio, publicamente negado por representantes, mas persistente nos bastidores do mercado, sugere que a distância hoje é menos salarial e mais ligada a tempo, tolerância ao risco e prioridades institucionais sob pressão de rebaixamento. Cenários de queda de divisão alteram a matemática da negociação. Se o Santos permanecer na elite, a afirmação de controle se intensifica. Se cair, recalibração orçamentária, reestruturação do elenco e monetização de ativos entram na pauta, potencialmente abrindo espaço para um acordo antes considerado impraticável. Para o Flamengo, essa contingência não é predatória, é a leitura realista dos ciclos financeiros do futebol. A trajetória de Brazão sustenta o argumento. Formado no Cruzeiro, absorveu padrões europeus por Parma, Inter, Albacete, Oviedo, Spal e Ternana antes de voltar ao país. O segundo ato começou em fevereiro de 2024, quando o Santos lhe entregou a meta, e até maio ele transformou a oportunidade em autoridade, dominando a área, controlando o ritmo e se tornando um dos atletas mais confiáveis do clube em uma temporada turbulenta. A equação dos goleiros no Flamengo vai além de uma contratação isolada. Rossi, herói da Libertadores cujos reflexos e frieza garantiram a glória continental, é respeitado no vestiário e é referência para a posição. Seu contrato vai até o fim de 2027, mas a escala salarial já não reflete seu valor em campo, e as conversas por renovação estagnaram, criando um quadro complexo de reconhecimento, ciclo e planejamento estratégico. Avaliar não é apenas calcular números, envolve hierarquia, confiança e percepção externa. Um reajuste tardio para um titular campeão sinaliza credibilidade ao elenco e continuidade aos torcedores. Integrar Brazão a essa equação exigirá clareza, sucessão se a batuta passar em 2026, competição se o mérito decidir, ou planejamento em duas frentes caso o calendário pesado e o risco de lesão peçam rotação sem desestabilizar papéis. Do ponto de vista tático,
o perfil de Brazão se encaixa em uma equipe que pressiona alto e encurta espaços. Ele atua bem como líbero atrás de uma linha adiantada, é limpo com os pés e organiza a defesa nas bolas paradas, atributos que permitem aos laterais do Flamengo avançar mais e aos meias dominarem as segundas bolas. Em mata-matas, essa coesão não é luxo, é margem. A participação da Inter é a carta na manga. Coproprietários europeus costumam buscar mecanismos que preservem ganhos futuros, percentuais de revenda, bônus por metas ou cláusulas de recompra. O Flamengo pode acomodar essas estruturas se elas se alinharem ao seu orçamento e não comprometerem a autonomia do elenco em meses decisivos. A vontade do jogador simplifica a narrativa, a arquitetura do negócio é a arte. A posição do Santos merece reconhecimento. Clubes sob ameaça não negociam pilares com facilidade. Confiança no vestiário, sentimento da torcida e sobrevivência esportiva convergem nessas semanas. Qualquer acordo que envolva Brazão terá de demonstrar justiça, evitar desestabilizar o grupo em meio à crise e respeitar a identidade da instituição. Por mais barulho que exista, as melhores transferências do futebol brasileiro costumam nascer quando empatia e estratégia dividem a mesa. Para o Flamengo, a missão é dupla. Garantir um goleiro capaz de somar pontos quando o sistema falha e investir em um caminho que mantenha a posição em nível de elite por anos. A confiança da diretoria não é bravata, ela se apoia na compreensão realista da ambição do atleta, das dinâmicas de mercado e da força de atração do clube após conquistas continentais. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo começa com uma cena inesperada. Leila Pereira, presidente do Palmeiras e empresária de destaque no cenário nacional, surge diante das câmeras e anuncia uma proposta que pode mudar radicalmente o futebol brasileiro. A Crefisa, empresa que se consolidou como uma das maiores patrocinadoras do país, estaria disposta a investir pesado para adquirir o Flamengo, o clube mais popular do Brasil. A revelação caiu como uma bomba no meio esportivo. A notícia rapidamente se espalhou pelas redes sociais, provocando uma onda de reações entre torcedores, jornalistas e dirigentes. A possibilidade de uma empresa ligada a uma dirigente de outro grande clube assumir o controle do Flamengo gerou debates acalorados sobre ética, rivalidade e os rumos do futebol nacional. Leila Pereira, conhecida por sua postura firme e por transformar o Palmeiras em uma potência financeira, deixou claro que a proposta não é apenas especulação. Segundo ela, trata-se de um projeto ambicioso que visa elevar o Flamengo a um patamar ainda mais alto, com investimentos robustos em infraestrutura, elenco e marketing. A torcida rubro-negra, acostumada a grandes emoções, ficou dividida. Parte dos torcedores enxergou na proposta uma oportunidade única de consolidar o Flamengo como o maior clube da América Latina. Outros, porém, demonstraram preocupação com a identidade do clube e com a possibilidade de perder autonomia diante de uma empresa que já tem forte ligação com outro rival. Nos bastidores, dirigentes do Flamengo receberam a proposta com cautela. Embora reconheçam o poder financeiro da Crefisa e a capacidade de Leila Pereira em gerir grandes projetos, há receio de que a operação possa gerar conflitos de interesse e questionamentos jurídicos. O assunto, inevitavelmente, será levado para debate em conselhos e assembleias. A repercussão também atingiu Palmeiras. Torcedores alviverde se mostraram surpresos e, em alguns casos, desconfortáveis com a ideia de ver sua presidente envolvida em negociações com o maior rival. Para muitos, a proposta soa como uma quebra de lealdade, ainda que Leila tenha deixado claro que se trata de uma iniciativa empresarial, desvinculada de sua função no clube. Especialistas em marketing esportivo destacaram que a compra do Flamengo pela Crefisa poderia revolucionar o modelo de gestão no Brasil. Seria a primeira vez que uma empresa de patrocínio assumiria o controle de um clube de massa, criando um precedente para futuras operações semelhantes. Do ponto de vista financeiro, o impacto seria gigantesco. O Flamengo, já considerado o clube mais rico do país, poderia ampliar ainda mais sua receita com aportes milionários. Isso significaria contratações de peso, modernização de instalações e expansão internacional da marca. No entanto, os desafios jurídicos não podem ser ignorados.
A legislação brasileira sobre clubes e empresas ainda é nebulosa em relação a aquisições diretas. Advogados especializados alertam que seria necessário um processo longo e complexo para viabilizar a operação sem ferir normas esportivas e regulatórias. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e a Federação Carioca já acompanham o caso de perto. Há preocupação com a integridade das competições e com a possibilidade de desequilíbrio financeiro entre os clubes. Afinal, um Flamengo ainda mais poderoso poderia ampliar a distância em relação aos concorrentes. A proposta também reacendeu o debate sobre a transformação dos clubes em SAFs, Sociedades Anônimas do Futebol. O Flamengo, até agora, resistiu a esse modelo, mas a entrada da Crefisa poderia acelerar o processo e abrir caminho para uma nova era de gestão. Torcedores rivais reagiram com ironia e preocupação. Muitos acreditam que, caso a compra se concretize, o Flamengo se tornaria praticamente imbatível no cenário nacional. Outros, porém, apontam que a mistura entre paixão e negócios pode gerar crises inesperadas. Leila Pereira, por sua vez, reforçou que sua intenção é apenas empresarial. Ela afirmou que enxerga no Flamengo uma oportunidade única de expandir os negócios da Crefisa e de consolidar a empresa como líder absoluta no mercado esportivo. A imprensa internacional também repercutiu a notícia. Jornais europeus destacaram que a operação seria inédita e compararam a proposta a movimentos de grandes conglomerados que adquiriram clubes na Inglaterra e na França. No Rio de Janeiro, a notícia dominou as rodas de conversa. Em bares, praças e arquibancadas, torcedores discutem apaixonadamente os prós e contras da proposta. O clima é de expectativa e tensão, como se o futuro do clube estivesse prestes a ser decidido em um tabuleiro de negócios. Dirigentes de outros clubes brasileiros observam com atenção. Caso a compra se concretize, o modelo pode servir de inspiração para novas parcerias e aquisições. O futebol nacional, até então marcado por gestões tradicionais, poderia entrar em uma nova fase de profissionalização. A proposta também levanta questões sobre rivalidade. Como ficaria a relação entre Palmeiras e Flamengo caso a presidente de um clube tivesse influência direta sobre o outro? Essa é uma das perguntas que mais inquietam torcedores e especialistas. Apesar das polêmicas, o fato é que a proposta existe e está sendo analisada. O Flamengo, campeão da América e protagonista no cenário nacional, pode estar prestes a viver uma das maiores transformações de sua história. O futuro ainda é incerto, mas uma coisa é clara: o recado de Leila Pereira mexeu com o coração e a razão de milhões de torcedores. A possibilidade de ver a Crefisa comprando o Flamengo é um capítulo que promete marcar para sempre a história do futebol brasileiro. Enquanto os debates se intensificam, a torcida aguarda ansiosa. Será que o Flamengo se tornará o primeiro gigante brasileiro a ser comprado por uma empresa? Ou a proposta ficará apenas como mais uma polêmica no mundo apaixonante do futebol? O tempo dirá, mas a repercussão já mostra que nada será como antes. A repercussão da notícia de que Leila Pereira, através da Crefisa, teria feito uma proposta para comprar o Flamengo foi imediata e incendiou o debate esportivo no Brasil. Torcedores rubro-negros se dividiram entre entusiasmo e preocupação, criando uma onda de comentários nas redes sociais que rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do país. Entre os rubro-negros mais otimistas, a ideia de contar com o poder financeiro da Crefisa foi vista como uma oportunidade única de transformar o Flamengo em uma potência ainda maior. Muitos acreditam que o aporte milionário poderia garantir contratações de peso, modernização da estrutura e até mesmo a consolidação do clube como referência mundial. Por outro lado, uma parcela significativa da torcida demonstrou receio. O temor principal é que o Flamengo perca sua identidade e autonomia ao ser controlado por uma empresa que já tem forte ligação com outro clube, o Palmeiras. Esse ponto gerou discussões acaloradas sobre rivalidade e ética no futebol. A imprensa esportiva também reagiu com intensidade. Programas de televisão e rádios dedicaram horas a analisar os possíveis impactos da proposta, levantando questões jurídicas e políticas. Especialistas destacaram que seria necessário um longo processo de adequação legal para que uma operação desse porte fosse viabilizada. No Palmeiras, a repercussão foi igualmente forte. Torcedores alviverde se mostraram desconfortáveis com a ideia de ver sua presidente envolvida em negociações com o maior rival.
Muitos interpretaram a proposta como uma quebra de lealdade, ainda que Leila Pereira tenha reforçado que se trata de uma iniciativa empresarial, desvinculada de sua função no clube. Dirigentes de outros clubes brasileiros acompanharam o caso com atenção. A possibilidade de uma empresa adquirir o Flamengo foi vista como um precedente que poderia abrir caminho para novas operações semelhantes, alterando de forma profunda o modelo de gestão do futebol nacional. A Confederação Brasileira de Futebol e a Federação Carioca também entraram no debate. Há preocupação com o equilíbrio das competições, já que um Flamengo ainda mais poderoso poderia ampliar a distância em relação aos concorrentes, criando um cenário de hegemonia difícil de ser quebrado. A repercussão internacional não ficou de fora. Jornais europeus e sul-americanos destacaram a proposta como inédita no Brasil, comparando-a a movimentos de conglomerados que adquiriram clubes na Inglaterra e na França. Para muitos analistas, o caso pode marcar o início de uma nova era no futebol brasileiro. Torcedores rivais reagiram com ironia e preocupação. Alguns acreditam que, caso a compra se concretize, o Flamengo se tornaria praticamente imbatível no cenário nacional. Outros, porém, apontaram que a mistura entre paixão e negócios pode gerar crises inesperadas e conflitos internos. No fim, a repercussão consolidou a ideia de que o futebol brasileiro está diante de um momento histórico. A proposta de Leila Pereira mexeu com corações e mentes, provocando debates que vão muito além das quatro linhas. Independentemente do desfecho, o impacto já é profundo e promete marcar para sempre a trajetória do Flamengo e do esporte no país. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.